A maioria de nós cresce ouvindo que estudar bastante e tirar boas notas é o caminho certo para ter uma vida tranquila no futuro. A gente passa anos na escola decorando fórmulas, datas históricas e regras gramaticais, mas sai de lá sem saber o básico da vida, que é como se organizar financeiramente, como lidar com dívidas, como investir ou até mesmo entender como ganhar mais dinheiro no mundo real. E aí, quando chega a hora de enfrentar a vida adulta, muita gente se sente completamente perdida. Não é à toa que 77% das famílias estão endividadas. E o mais preocupante é que grande parte dessas pessoas nem sabe exatamente como se endividou, só sente que o dinheiro está sumindo assim que entra. E não se engane, a resposta para esse problema não está só em ganhar mais, mas também em mudar a forma como você enxerga e lida com o dinheiro. Porque no fim das contas, não importa se você ganha 2 mil por mês ou 20 mil por mês. Enquanto você estiver gastando mais do que ganha, você vai ficar preso em um ciclo sem fim de trabalhar para pagar as contas. O problema não é só a falta de dinheiro, é a falta de um modelo mental saudável sobre ele, e é isso que a gente precisa corrigir. Está na hora de parar de repetir o ciclo, está na hora de aprender de fato o que é o dinheiro, como ele circula e como você pode assumir o controle da sua vida financeira. A escola pode não ter te ensinado isso, mas hoje eu vou te ensinar um pouco mais sobre uma das coisas que você mais vai precisar na sua vida. Parte 1. O que é o dinheiro? Uma pergunta, o que é o dinheiro para você? Ou melhor, o que o dinheiro realmente representa? Quando você faz uma compra na Shopee ou quando você recebe um salário pelo seu trabalho, qual é o significado real do dinheiro nessas transações? Normalmente, o dinheiro é definido como um meio de troca, um instrumento que facilita a compra, venda ou troca de produtos e serviços entre pessoas. Mas, sinceramente, eu não acho que essa definição explique de fato o que o dinheiro representa. Uma forma melhor de olhar para o dinheiro é entender que ele é uma expressão de valor. Quando você paga uma certa quantia para comprar algo, faz isso porque percebe que o valor daquele produto ou serviço equivale ao valor do dinheiro que você está entregando. E é claro que geralmente esse valor não é determinado só por você, mas sim pelo mercado como um todo. Mas o ponto-chave aqui é entender que o dinheiro significa valor. Essa visão sobre o dinheiro é muito importante porque nós temos a tendência de dar um peso moral ao dinheiro. Com certeza você já ouviu alguma frase do tipo, o dinheiro é a raiz de todo mal. Nós vemos alguém com muito dinheiro e automaticamente pensamos coisas como, essa pessoa teve sorte, de quem será que ela se aproveitou para chegar lá, ou quem perdeu para que ela pudesse ganhar. E raramente pensamos que tipo de valor foi criado para gerar todo aquele dinheiro. Entender que o dinheiro é simplesmente uma expressão de valor é a melhor maneira de perceber que ele não é necessariamente ruim ou mal, nem torna alguém uma pessoa ruim. E claro, existem pessoas que enganam e tentam convencer você de que algo tem valor, quando na verdade não tem, mas isso fala mais sobre o caráter delas do que sobre o dinheiro em si. O dinheiro por si só apenas abre mais opções e amplia seus horizontes. O que você escolhe fazer com ele depende exclusivamente dos seus próprios valores e princípios morais. Mas beleza, você entendeu que o dinheiro representa valor. Só que e agora? Como isso muda a realidade de alguém que vive de salário em salário ou está afundado em dívidas de cartão de crédito? A verdade é que só entender que o dinheiro é valor não muda nada na prática. Talvez mude sua forma de enxergar as coisas. Mas o que a gente faz com isso? Bom, para responder, deixa eu te devolver uma pergunta. Como anda seu relacionamento com o dinheiro? Parte 2. Produção versus consumo. O dinheiro entra na sua vida e sai dela. Essa é uma relação que geralmente expressamos pela sua renda e despesas. Mas existe outra forma prática de explicar isso, que é olhar para a sua produção versus o seu consumo. Na maioria das vezes, o dinheiro entra na sua vida porque você produziu algum tipo de valor, e para a maior parte de nós, esse valor vem do nosso emprego. Agora, quando o dinheiro sai da sua vida, é quando você consome algo, seja uma assinatura de Netflix, um carro novo ou uma casa. De várias maneiras, podemos observar o patrimônio líquido de alguém como uma forma de medir a relação que essa pessoa tem entre produção e consumo. Por exemplo, pense em você mesmo por um momento. De todo o dinheiro que já entrou na sua vida e depois saiu, quanto ainda permanece com você hoje ou está investido em algo que realmente gera valor? E qual parte dessa relação você sente que está desequilibrada ou precisa melhorar? Provavelmente você vai responder que seriam ambas, e na maioria dos casos é verdade. Mas um estudo revelou que 5 em cada 10 brasileiros que ganham mais que 10 mil por mês ainda vivem no aperto financeiro. Nos comentários dos meus vídeos já teve gente dizendo que ganha 20 mil por mês e não consegue fazer o dinheiro sobrar no fim do mês. E você acha que o problema delas é o quanto recebem? Eu acho que não. Se você recebe um salário muito acima da média e ainda assim encontra uma maneira de gastar tudo, eu diria que o problema está claramente na maneira como você consome e não na sua produção.
Um exemplo disso foi o ex-lutador profissional Mike Tyson, que em 2003 declarou falência, acumulando uma dívida gigantesca de 30 milhões de dólares. E tudo isso aconteceu apesar dele ter faturado mais de 300 milhões de dólares ao longo da sua carreira. E existem vários e vários exemplos de pessoas que ganharam milhões por sorte ou por talento e perderam tudo. No final, a coisa é simples. Sua capacidade de produzir não significa nada se você tiver um problema sério com o consumo. Parte 3. A armadilha do dinheiro. Corrida dos ratos. Uma busca infinita, inútil, sem propósito ou resultado real. Muitas vezes, essa expressão é associada ao trabalho das 8 às 6, aquele emprego tradicional. Algumas pessoas gostam de usar esse termo para tentar fazer você se sentir mal por ter um emprego convencional e acabam tentando te convencer a comprar livros ou os cursos delas. Mas o que elas não levam em conta é que existem pessoas que gostam do que fazem ou estão felizes com seus trabalhos, ou até têm outras aspirações além do emprego tradicional. A verdadeira corrida dos ratos não é ter um emprego fixo, mas sim viver no limite financeiro. É estar a um salário de distância do zero absoluto, daquela sensação constante que assim que o dinheiro entra, ele já desaparece logo em seguida. E quanto mais responsabilidades você tem, mais perigosa essa situação fica. Perder o emprego, sofrer um problema de saúde inesperado ou qualquer situação que fuja ao seu controle pode virar sua vida financeira de ponta cabeça em questão de segundos. Agora, pense na carga emocional disso tudo. Quando você vive no limite financeiro, seu emprego deixa de ser uma escolha e vira uma obrigação absoluta. Afinal, você precisa dele para manter o estilo de vida ou continuar pagando suas dívidas. E como já dizia Tyler Durden, as coisas que você possui acabam possuindo você. Mas tem uma boa notícia, não precisa ser assim para sempre. O primeiro passo no universo das finanças pessoais é começar a ter consciência sobre o seu relacionamento com o dinheiro. Normalmente, o primeiro passo recomendado é registrar suas despesas mensais, separando em categorias como moradia, transporte, alimentação, lazer, contas fixas, etc. A ideia é entender você mesmo como consumidor. Mas eu sei que fazer isso, além de ser chato, incomoda um pouco. Na psicologia financeira, essa dificuldade é chamada de efeito avestruz, nossa tendência natural de evitar informações financeiras negativas. Sabe quando você evita olhar o saldo da sua conta depois de sair com os amigos porque não quer saber o estrago? Pois é, isso é exatamente o efeito avestruz entrando em ação. Só que depois que você supera essa fase inicial, chega o momento de assumir o controle dos seus hábitos como consumidor. É aí que entra o famoso orçamento. Orçamento nada mais é do que decidir mês a mês quanto você vai gastar em cada categoria e seguir sua risca. Você passa a olhar de perto tudo que você está consumindo e encontra formas de reduzir esses gastos para viver abaixo do que você ganha. Em outras palavras, você constrói um estilo de vida onde ainda sobra dinheiro para poupar e investir em algo produtivo. Um ponto importante aqui é que antes mesmo de pensar em investimentos, uma das práticas mais comuns em finanças pessoais é montar uma reserva de emergência, que normalmente corresponde ao valor suficiente para cobrir de 3 a 6 meses das despesas mensais. Mas a grande questão é, por que alguém escolheria viver acima dos seus limites financeiros e se colocar voluntariamente nessa situação de risco? Por que alguém gastaria mais do que pode? E aqui entram vários vieses cognitivos. Além do efeito avestruz, temos também, por exemplo, o desconto hiperbólico, que é aquela tendência de preferir recompensas imediatas ao invés de recompensas maiores no futuro. É quando você escolhe gastar em um par de tênis agora, ao invés de investir pensando em algo melhor no futuro. Outro viés é a prova social. Nossa tendência é de agir conforme as pessoas ao nosso redor agem. Por exemplo, se as pessoas à sua volta compram algo, você também sente que precisa comprar. Ou se as pessoas ao seu redor veem o dinheiro como algo negativo, você provavelmente vai começar a achar o mesmo. Existe até uma expressão em inglês que define bem esse problema: keeping up with the Joneses. Ou seja, tentar acompanhar seus vizinhos, tentar não ficar para trás em relação aos outros. Se eles compram um Civic, você sente que precisa comprar um também. Se eles têm roupas caras, você quer também. Se reformam a casa, você sente a necessidade de fazer o mesmo, só para impressionar os outros. Hoje em dia, esses vizinhos não são necessariamente os que moram ao seu lado. Eles estão em toda parte, especialmente nas redes sociais. Nós somos vulneráveis à aprovação social. Nos importamos muito com o que os outros pensam de nós. O grande problema é medir nosso valor próprio pela quantidade de curtidas no que a gente posta. Mas calma lá, não tô dizendo que comprar roupas caras, joias ou carros esportivos é ruim, nem que consumir é errado. O objetivo desse vídeo não é filosofar sobre o materialismo em si, mas sim chamar sua atenção para quem você é como consumidor. Você se importa mais em parecer que tem dinheiro ou realmente ter dinheiro?
A verdadeira corrida dos ratos não tem a ver com o emprego tradicional, mas sim viver no limite financeiro, sempre correndo atrás do próximo salário ou da próxima compra, ao ponto de deixar de lado seus objetivos reais, sonhos e planos maiores. Um orçamento bem feito e acompanhar de perto as suas despesas já provaram inúmeras vezes ser a solução prática para tirar você dessa armadilha. É muito legal falar sobre ganhar dinheiro e imaginar como seria ter muito dinheiro, mas de que adianta tudo isso se o seu relacionamento com o dinheiro faz você perder tudo ou precisar trabalhar sem parar só para manter esse estilo de vida? Essa é a verdadeira corrida dos ratos. Dito isso, agora sim vamos falar sobre ganhar dinheiro. Parte 4. Produção. O que eu vou falar aqui não é novidade, são ideias que já são discutidas há anos e que funcionam de verdade quando colocadas em prática. Muita gente por aí aprende como economizar melhor, controlar os gastos do dia a dia, evitar desperdícios e tudo isso é essencial, principalmente para quem está começando a se organizar financeiramente. Mas tem um ponto que sempre vai ser mais importante do que tudo isso e ao mesmo tempo é muito difícil de ser ensinado, que é como aumentar sua renda. É muito mais fácil ensinar alguém a cortar despesas do que mostrar um caminho claro para ganhar mais dinheiro. Afinal, reduzir gastos funciona para quase todo mundo. Já aumentar a renda exige estratégia, paciência, autoconhecimento e principalmente disposição para pensar diferente. Existe um movimento chamado FIRE, que defende a ideia de viver com o mínimo possível, economizar agressivamente e investir desde cedo. O objetivo é atingir a independência financeira e se aposentar o quanto antes. Quem segue essa filosofia costuma viver de forma extremamente controlada, evitando ao máximo gastos desnecessários para que no futuro não dependa mais de um emprego. Outro estilo de vida que se conecta com isso é o minimalismo. Ele não foca só no dinheiro, mas numa vida com menos excessos, menos consumo, menos distrações e mais propósito. A ideia é gastar com o que realmente importa e se desfazer do que só ocupa espaço e consome energia, inclusive financeira. Essas abordagens têm seus méritos e podem funcionar, principalmente para quem tem um salário baixo e precisa construir um plano sólido para sair do sufoco. Mas sejamos sinceros, só economizar não vai te fazer conquistar grandes resultados. Ninguém muda de vida apenas deixando de tomar café na padaria ou cortando a assinatura de stream. As pessoas que realmente transformam sua realidade financeira fazem isso porque aprenderam a produzir algo de valor em larga escala, ou seja, elas entenderam como gerar valor para o mercado e foram pagas por isso. O dinheiro que você ganha está diretamente ligado ao valor que o mercado percebe no que você oferece. E a melhor maneira de aumentar esse valor é simples: identificar um problema, criar uma solução e entregar essa solução para um número cada vez maior de pessoas. É isso que muitos chamam de empreendedorismo. Mas calma, não estou dizendo que todo mundo precisa abrir uma empresa ou virar empresário. Não é esse o ponto. O mais importante é entender o que você tem de bom para oferecer e encontrar uma forma de usar isso ao seu favor. Você pode começar pequeno, vendendo um serviço, criando um canal de conteúdo, desenvolvendo um produto ou até mesmo fazendo algo paralelo ao seu trabalho atual. O importante é produzir algo que tenha valor real para alguém, e isso pode ser feito até no seu trabalho. Você pode ver maneiras de aumentar a produção dos seus colegas de trabalho, por exemplo, e daí você vende essa ideia para o chefe. Produzir é isso, é transformar suas habilidades, sua criatividade, sua experiência ou até mesmo sua história em algo que ajude as outras pessoas. Pode ser um aplicativo, um curso, um produto artesanal, um serviço, um conteúdo informativo, não importa o formato. O que importa é o valor que você gera. Para muita gente, o emprego tradicional será a principal fonte de renda, e tá tudo bem com isso, mas isso não significa que você deva parar por aí. Você ainda pode desenvolver outras formas de gerar valor, dentro ou fora do seu horário de trabalho. Hoje em dia, a internet abriu portas que há alguns anos eram inimagináveis. Você pode criar, testar, oferecer algo ao público e ver se funciona, e se não funcionar, você ajusta e tenta de novo. É assim que se aprende. Então, resumindo tudo: primeiro, tome consciência de quem você é como consumidor. Entenda o que você compra e por que compra. Faça um registro de suas despesas e estabeleça um orçamento para controlar e gerenciar o consumo. Depois disso, foque em aumentar sua capacidade de produção, trazendo o máximo de valor possível para a sociedade, seja através do seu trabalho, de um negócio ou qualquer outra forma de produção. Esse é o caminho que funciona, e não é sobre truques rápidos ou atalhos, é sobre construir algo sólido com consciência e consistência, porque, convenhamos, não estamos mais falando de economizar R$5 no lanche, estamos falando de transformar sua relação com o dinheiro de verdade, ao ponto de conquistar liberdade, estabilidade e, quem sabe, uma vida com bem mais opções do que você tem hoje. Bom, meu nome é Felipe e se ficou até aqui, comente Bhaskara. Aposto que você nem lembrava dessa palavra, né? Vou ficando por aqui e nos vemos na próxima.